Ao domingo é habitual, viajamos até ao espaço, numa viagem conduzida pelo comentador da RTP, Miguel Gonçalves. Miguel, bem-vindo. Vamos começar com novas e inesperadas revelações sobre o Sistema Solar, neste caso Mercúrio, Lua e Marte. Bom dia, Cristiano, aos nossos telespectadores. Sim, vamos começar com uma longa viagem pelo Sistema Solar, com química, com vulcões e ventanias. Vamos ver onde é que isto nos vai levar. Primeira paragem, Mercúrio. O mais pequenino dos planetas, o mais próximo do Sol, tantos mistérios que esconde este planeta. E a notícia da semana relacionada com Mercúrio são dados da missão da NASA Messenger. Foi a primeira sonda a orbitar Mercúrio durante longo tempo para perceber o seu interior, as suas várias camadas. Tem um núcleo, tem um manto, tem uma superfície. E perceber também as suas aventuras químicas. E porquê é que trazemos a química para aqui? Porque foi a primeira vez que nós detectámos, para além do nosso planeta, do elemento químico crómio à superfície do planeta Mercúrio. O crómio é um grande amigo dos químicos e já agora também dos astrónomos. Porquê? Porque o crómio ajuda também a percebermos a oxidação de um corpo. Oxidação quer dizer a relação entre o oxigênio e o ferro, que são dois elementos que nós sabemos que um existiu muito pouco e outro ainda existe em grande quantidade neste planeta. O oxigênio aparece em poucas quantidades em Mercúrio e logo isso também ajuda-nos a perceber que um dos mistérios de Mercúrio é que tudo aquilo que nós sabemos de Mercúrio, da sua constituição geoquímica, da sua estrutura, diz-nos que ele se calhar não se formou ali, tão perto do Sol. Ele é um imigrante. Ele veio de outras paragens do Sistema Solar e foi parar ali ao Sol. E descobrir estes elementos químicos que ajudam a perceber a sua evolução química também conta-nos a sua história. Ora, aquilo que foi encontrado na superfície de Mercúrio é, ainda por cima, muito desproporcionado quando falamos da sua abundância e da sua localização. Temos sítios com relativa abundância de crómio, outros com 4 vezes menos crómio do que os de maior abundância. E quando olhamos para os modelos teóricos e a detecção de crómio, os cientistas dizem que, se calhar, a grande maioria do crómio está escondida, está guardada. Onde? No coração de Mercúrio. O grande coração de Mercúrio. E vais perceber porque é que eu digo grande. Porque quando olhamos para o tamanho do núcleo de Mercúrio, quando comparado com o diâmetro total deste planeta, nós estamos a falar de um núcleo que tem cerca de 85% do diâmetro de todo o planeta. A Terra tem apenas 15% do seu diâmetro no núcleo. E, portanto, é um grande núcleo de ferro, sim, é extremamente metálico de ferro, e agora também descobrimos nós de crómio. Ora, tudo isto ajuda os químicos e astrónomos a perceber a evolução deste planeta que ainda esconde mesmo muitos mistérios. Vamos ver o que é que futuros estudos nos contam à custa, precisamente, deste crómio. E do crómio de Mercúrio damos um salto até à Lua. E porquê a Lua? Porque agora pegamos em dados, de missões chinesas. As missões chinesas Chang'e 1 e 2, e é muito curioso, porque agora, só muito recentemente, é que os chineses divulgaram os dados científicos para a comunidade científica geral, o que é absolutamente extraordinário e bom para a ciência, porque a ciência é feita quando todos os cientistas de todo o mundo têm acesso a este tipo de informações. Então vamos até à Lua, em particular por uma zona chamada Compton-Belkovich. Os cientistas suspeitam que aquilo é um vulcão, ou foi um vulcão. Atenção, quando falamos em vulcões na Lua, não estamos a pensar em vulcões como existem na Terra. Aquela caldeira, estruturas muito grandes. Não. O vulcanismo na Lua não foi explosivo como mostram estas imagens. O vulcanismo na Lua foi, uma espécie de uma torneirinha que deitou lava muito fluida e que encheu as bacias de impacto que nós hoje vemos quando olhamos para a Lua, aquelas zonas escuras. É lava que foi derretida, mas o que encheu essas bacias de crateras, que eram crateras de impacto, e encheram precisamente de lava. Mas agora estes dados mais recentes, de Chang'e 1 e 2, mostram-nos aqui uma coisa muito interessante. Para nós a Lua é considerado um corpo morto do ponto de vista geológico. Não encontramos ali propriamente a vitalidade geológica e transferência de calor do núcleo para a superfície que nós temos, por exemplo, no nosso planeta. Mas quando olhamos para esta zona de Compton-Belkovich, com os dados de micro-ondas, o comprimento de onda de micro-ondas é particularmente feliz a tentar perceber variações de temperatura, não na superfície, mas por baixo da superfície. E estes dados são extraordinários, porque estes dados das missões chinesas dizem que
nós temos por baixo desta zona, um antigo vulcão lunar, zonas que presentemente, agora, estão quentes. Estão quentes. Aquilo era um vulcão. É lava? Não, não há lava, não há fenómenos vulcânicos neste momento. Dizem os cientistas que aquilo é o aquecimento provocado pelo caimento radioativo de um tipo de rocha, olha, que nós conhecemos muito bem aqui em Portugal, chamado granito. Espero que os meus amigos geólogos não batam, mas o granito é, no fundo, podemos resumir da seguinte maneira. É uma rocha vulcânica que não chegou à superfície, portanto não arrefeceu como as rochas vulcânicas que conhecemos à nossa superfície. E, portanto, nós conhecemos até no nosso próprio planeta uma série de vulcões que têm por baixo câmaras grandes, quase mini montanhas de granito, e nós pensávamos que isso era exclusivo do nosso planeta. Não, nós agora descobrimos também na Lua esses tipos de estruturas de granito gigantescas. Esta em particular estima-se que poderá ser 20 km de diâmetro. E, portanto, este granito tem minerais, tem elementos químicos que decaem naturalmente, como nós conhecemos aqui na Terra, e pelos vistos têm capacidade de aquecer tudo isto. E saltamos da Lua finalmente para Marte para dar conta também de dados de uma outra missão chinesa. Lá está, a China a dar cartas também nisto e dizer o seguinte: nós agora percebemos que, quando olhamos para algumas dunas de Marte, certamente o Rui Reininho está muito interessado nesta informação, estas dunas de Marte contam-nos que há cerca de 400 mil anos houve uma alteração na rotação, na direção dos ventos de Marte, de cerca de 70 graus. Nós hoje ainda não conseguimos perceber muito bem como é que isto aconteceu. Tem alterações climáticas também, Marte tem. Ao contrário da Terra, nós sabemos que quem provoca muitas destas alterações climáticas mais recentes do nosso planeta, Marte não tem uma Lua grande e maciça como a nossa para equilibrar o eixo de rotação, neste caso de Marte. Marte tem duas luas pequeniníssimas e, portanto, eventualmente, o seu eixo de rotação inclinou-se muito mais ao longo deste tempo, teve influência nos ventos. Por que razão é que os ventos são importantes? Nós hoje sabemos que estes ventos são de tal maneira poderosos conseguem tirar poeira que está à superfície de Marte e tirar para o próprio sistema solar interior. Portanto, é importante perceber todas estas questões. E uma última nota sobre Marte é que a sonda Perseverance encontrou mais material orgânico na cratera de Jezero. Atenção, orgânico, estamos a falar logo de carbono, algumas pessoas podem pensar, vida? Não. Nós temos elementos compostos orgânicos que não têm como base, como origem, elementos biológicos. E, portanto, isto mostra-nos que há mais variedade de elementos deste tipo em Marte. Miguel, e agora, muito rapidamente, falamos do James Webb, que celebra o primeiro aniversário e que, em vez de receber prendas, oferece... Muito rapidamente. Vamos mostrar uma visualização de galáxias. É uma viagem no tempo. As imagens que nós vamos ver é um filme que vai desde galáxias mais próximas de nós, mais do nosso tempo, até galáxias mais distantes, bebés, e galáxias que aparecem até mais vermelhas, porque, entretanto, o universo expandiu-se e puxou mais para o vermelho. Isto faz parte de um grande levantamento de observações de galáxias, tentar perceber como é que as galáxias do nosso tempo são tão diferentes daquelas que nós encontramos nos primórdios do universo. E este vídeo, para além de ciência, Cristiana, é arte, autenticamente. Isto é 1 minuto de vídeo, mas aqui estão muitas análises científicas e perceber, no fundo, como é que aquelas primeiras galáxias são tão diferentes entre si. A outra imagem que nós temos aqui para os nossos telespectadores, logo a seguir, é outra prenda do James Webb, é a prenda do primeiro aniversário de James Webb e mostra-nos a maternidade mais próxima de nós, a maternidade estelar mais próxima de nós, de Rho Ophiuchus, aliás, e é outra prenda que nos dá o James Webb, mostra-nos estrelas jovens, estrelas da mesma massa que o Sol, algumas maiores, muito mas bem. É o poder do Webb. Miguel, ficamos por aqui. Um bom domingo. Até ao próximo fim de semana.